Considere a seguinte definição. A lagrangiana L barra só difere da lagrangiana L pela derivada total em relação ao tempo de f de qt. Lembrem-se de que derivada total é isto aqui, ó. Então, se duas lagrangianas diferem por uma derivada total, então essas lagrangianas são ditas equivalentes. Duas lagrangianas equivalentes geram exatamente as mesmas equações de Lagrange. Então o teorema diz isso. A demonstração é extremamente simples. É baseada no princípio de Hamilton. Vejam. Vamos escrever a ação associada à lagrangiana L barra. A ação S barra, eu não vou botar os argumentos, porque isso é desnecessário. A ação S barra associada à lagrangiana L barra é isso aqui, ó. Mas como por hipótese L barra é L mais uma derivada total, isso aqui é a mesma coisa que... Mas a integral de uma derivada, né, é igual ao integrando, a diferença entre o integrando no limite superior e o seu valor no limite inferior. Teorema fundamental do cálculo. Então isso aqui é igual a... mas isso aqui, ó, é a ação associada à lagrangiana L. Mais essa integral aqui, ó, isso é o f calculado no extremo superior, menos f calculado no extremo inferior. Mas o princípio de Hamilton, naquela linguagem variacional, né, é equivalente a dizer que a variação da ação em primeira ordem em torno da trajetória física é igual a zero. E isso aqui gera as equações de Lagrange, né? A imposição de ΔS igual a zero para variações em torno da solução física do problema. Mas essas variações, a variação que é feita da ação é a partir das variações dos Qs com extremos fixos. Tá bom? O ponto inicial no espaço de configuração é o mesmo para todas as trajetórias e o ponto final também. Ou seja, nos extremos, os ΔQs são zero. Todos os ΔQs, no instante T1, são iguais a zero, e no instante T2 são iguais a zero também. Tá certo? Então, observem, se nós fazemos uma variação dos Qs, isso provoca uma variação de S e S barra. Mas qual é a variação disto e disto? Isto aqui, ó, é a função f calculada no extremo superior, que não é modificado pela variação dos Qs. Isso aqui é o f calculado no extremo temporal inferior, em que os Qs também não são variados. Então, quando nós executamos esta variação, nem isto muda, nem isto muda. Tá? Então, ΔS igual a zero implica ΔS barra igual a zero e vice-versa. Tá? A condição de variação de S igual a zero é a mesma coisa que variação de S barra igual a zero e vice-versa. Portanto, as equações de Lagrange que vêm de ΔS igual a zero, que são as equações que se escrevem com esta lagrangiana,
são exatamente as mesmas equações que vêm de S barra usando esta lagrangiana. Em outras palavras, tanto faz usar L ou L barra, que você vai encontrar exatamente as mesmas equações. São equações idênticas às obtidas com L ou com L barra. Acrescentar uma derivada total a uma lagrangiana não tem nenhum efeito sobre as equações de movimento. Então, se num dado problema nós construímos a lagrangiana, né? E se aparece um termo adicionado se a lagrangiana é uma parte mais alguma outra que nós identificamos como uma derivada total, nós podemos ignorar isso aqui, porque isso não vai fazer nenhum efeito sobre as equações de movimento. Em particular, se uma constante for adicionada a uma lagrangiana, não vai afetar absolutamente as equações de movimento. Tá? Se L barra for L mais uma constante, isso aqui é a mesma coisa que ddt, que é um caso particular disso aqui. Então não vai produzir nenhum efeito sobre as equações de movimento. Tá bom? Por isso é que essas lagrangianas que diferem por uma derivada total são ditas equivalentes, porque elas geram exatamente as mesmas equações de Lagrange. Se essa função pudesse depender de que ponto, nós não poderíamos usar esse argumento que usamos aqui. Por quê? Se essa função aqui, ó, depender de que ponto, aí nós teríamos menos a mesma coisa nós só podemos afirmar que a variação dos Qs é zero nos extremos, mas não podemos afirmar que a variação dos Q ponto é zero nos extremos. Não é garantido que a variação desses dois termos aqui é zero. Então não é garantido que ΔS é igual a ΔS barra. Tá bom? Nós só podemos garantir que esse termo e esse termo terão variação zero se eles só dependerem dos valores dos Qs nos extremos temporais, sem envolver os Q pontos. Porque nós não impomos nenhuma condição sobre a variação dos Q pontos nas extremidades. Tá? Uma função ser zero num ponto não significa que a sua derivada seja zero naquele ponto. Então nós não podemos garantir nada sobre isso, nós não podemos garantir isso aqui, ó. Isso aqui não pode ser garantido. Tá bom? Então esse resultado só é válido se essa função f que aparece aqui sob a derivada total depender só das coordenadas generalizadas e do tempo.